Esse é o galo, aliás, é a cobra. Aí essa cobra, ela já produz um novo javali. Porque aí se o Gui tira isso, ela já vai depois olhar para o Gui assim, fazer uma reprogramação do Gui. É assim. Aí tem um aprendizado dentro disso. Assim. Exatamente isso. Mas aquilo, essencialmente esse é o processo, né? Mas quando a gente não tinha iPad, a gente fazia outras coisas. A gente sempre dando alguma coisa para eles fazerem. Assim, né? Mas o fato é que existe esse processo onde nós ficamos na dependência dos fatores externos, eu passo a observar. Aí eu começo a observar minha própria vida como alguém que está constantemente manipulando coisas externas, muito atarefado, para que a energia possa se arrumar. E aqui nós entramos então na operação que vai para a terra pura e depois para a cessação. A noção de cessação é quando nós não operamos mais assim. E a noção do samsara básico é quando nós operando assim, nós dizemos, eu gosto de celulares, eu gosto do Gui, eu gosto disso ou daquilo, eu quero isso ou aquilo. Porque aquilo, a gente já viu a correlação daquilo com aquele estado. E todas as tragédias correspondentes posteriores, né? Porque aí a pessoa tem aquela proximidade desde que alguma coisa esteja funcionando. Quando aquilo não funciona mais, aquela proximidade evapora. Ela desaparece. Aí vem os conflitos internos também, mas eu lembro que eu gostava disso, agora eu não quero mais isso. Aí vem o pai e a mãe, mas meu filho, você queria isso, eu fiz, investi, arrumei, agora você não quer? Pois é, agora eu não quero. Como que não quer? Como é que eu vou confiar em você? Se você quer que eu lhe apoie, você seja minimamente coerente, senão você não vai ter apoio. Entendeu? É isso. Aí nós temos os conflitos. Aí a pessoa, papai tem razão, eu não sei o que aconteceu dentro de mim, mas é assim. Pois é, você é igual a sua mãe. Pois é. Depois a coisa já piora ainda. Né? Assim. Aí baixou o nível, assim, né? Baixou o nível, assim. Com certeza. Aí minha mãe diz, você que é um pai ausente, agora está aqui querendo dar moral na coisa. Mas a gente vai... Então a gente vê que surge esse javali. Né? Aí a pessoa diz, eu gosto disso, eu quero isso, eu sou isso. E aquilo é uma coisa estreita, né? É estreito, limitado, e a pessoa com certeza vai mudar. Quando a pessoa muda, pode ser que ela tenha um suor frio, assim. Uau, eu não estou sendo muito coerente. Eu queria ter uma coerência do meu ser. Aí a pessoa vai lá, bom, a coerência vai vir pelo mapa astrológico, com certeza, né? Aí a pessoa vê aquilo direitinho, né? Tá, então eu sou tal coisa. Porque a pessoa tem uma outra ideia. Aí a pessoa descobre que tem os trânsitos, né? Tem os planetas, que tem a lua. Aí no fim virou uma confusão de novo. Aquilo, qualquer coisa está explicada ali de novo. Né? Eu lembro do meu tempo de físico, assim, né? Muito tempo atrás. Eu tinha uns amigos que também olhavam a astrologia, outros que criticavam, né? Aí chegou um amigo meu, ele disse, a astrologia, ela tem um problema, ela tem muitas variáveis. Então eu sempre posso incluir variáveis que explicam aquele comportamento. É um número muito amplo de variáveis para lidar com o objeto observado, né? Então sempre a gente dá um jeito, né? A gente vê, não é essa variável, não é essa, não é essa. Mas é essa aqui. Agora tem uma confluência de não sei o que com não sei o que. A pessoa olha assim, né? Eu acho ainda assim a astrologia interessante no sentido de que ela nos convida a olhar para dentro, né? Olhar para fatores que estão atrás e estão atuando, né?
Isso é interessante, ela produz um tipo de mente que nos permite olhar mais, de modo mais profundo, para o que está acontecendo conosco. Assim, né? Interessante. Então nós temos o javali. E na medida que o javali surge como um equilibrista, para nós seria muito importante entender que nós estamos equilibrando aquilo que os outros estão equilibrando, as coisas, para manter a energia de um certo modo. Na medida que a gente tem essas receitas de como equilibrar, surge uma sensação de um eu. Essa energia que brota dentro, a gente faz algumas coisas, a energia aparece, ela dá nitidamente sensação de um eu, porque o olho brilha e a gente tem uma sensação de propósito. A energia que dá essa sensação de propósito, né? Então a energia é o ponto central disso. E se a gente aprofunda essa visão, nós vamos ver que as pessoas, enfim, elas são seres livres que estão operando condicionados a um foco. E essa operação, ela nos faz eventualmente dependente dela mesma. Ou seja, nós poderíamos operar nossa mente e nossa energia de vários modos, mas a gente começa a ficar dependente da manipulação da energia a partir de fatores externos. A gente quer jogar aquele jogo. É como uma criança que está jogando o jogo na tela do computador, terminou aquele jogo, ela quer um outro jogo que enfim é muito parecido com o primeiro, ainda que seja diferente no cenário. É uma manipulação também de energia de um certo tipo, assim. Então essa manipulação, ela se torna o nosso hábito. Aí nós somos assim. De repente nós estamos parados em algum lugar, a gente se sente mal, porque nós não estamos manipulando nada. A gente tem a sensação de perda de tempo, por exemplo. Então entre as coisas mais inúteis está a própria meditação, né? A gente senta, nada a equilibrar. É muito simples, é só equilibrar o corpo, manter a respiração no lugar, coisa 100% inútil. Eu lembro o Lutzenberg, uma vez eu encontrei com ele num avião assim, ele estava vindo da Índia, tinha sido convidado pelo Dalai Lama para visitar a Índia, pensa. Teve lá em Dharamsala. Aí, eu estava num voo de escala, pousei em São Paulo, o Lutz entrou. Aí nós sentamos, a gente conversou assim, né? Ele disse, eu estou vindo lá de Dharamsala. Um monte de monge saudável perdendo tempo. Ele tem essa sensação assim, que o ativismo é um ativismo, é uma ação mesmo, né? É como se as meditações dos vários tipos fossem como que uma perda de tempo, assim. Então aí surge javali, galo e cobra. Depois nós temos a impermanência, ou seja, as coisas que é a faixa seguinte, né? Nós temos a impermanência. Essa impermanência, ela é inevitável. Ela não é a impermanência das coisas externas. A nossa mente vai mudando, né? Ela não é apenas a impermanência das coisas externas. A nossa mente vai mudando, as experiências, elas mudam completamente, né? Depois disso, nós temos os 6 reinos. Os 6 reinos a gente olhou assim com cuidado. Agora, quando nós examinamos o javali desse modo, a gente vai perceber 6 tipos de javali coemergentes. Em cada uma das circunstâncias desses reinos, tem alguém tentando sustentar a energia pela manipulação das coisas externas, e por isso as ações surgem. Por isso todos estão atarefados. Todos os seres estão atarefados desse modo, né? Tentando sustentar isso. As borboletas, os pássaros, os peixes, no reino dos
animais, os seres famintos, todos eles tentando sustentar alguma coisa através das manipulações externas. É isso que eles fazem. E aí surge os 12 elos da originação dependente que explicam essas coisas. Então, até esse ponto a gente vai entender que tem uma natureza livre que pode entrar nesse software de sustentação da energia a partir de visões como se fossem externas. Então nós nos tornamos isso. E agora a gente entra numa explicação mais detalhada, que é a explicação que vem dos 12 elos da originação dependente. Então esses 12 elos começam com a ignorância. O primeiro elo, a avidya, a ignorância. Então, essa ignorância, ela pode ser reconhecida desse modo profundo, assim, né? Então a gente começa entendendo o surgimento de um objeto. Eu posso trabalhar um objeto na mente, né? Então eu crio uma imagem na mente. Quando eu crio uma imagem na mente, um exemplo que eu usei muitas vezes é como se fosse uma esfera no centro dessa sala, que é uma esfera dourada flutuando no centro da sala. Naturalmente, em alto parês, vou dizer, você imagine um disco voador acima da sala, né? Então a gente olha esse objeto aqui, eu posso construir. Se eu minimamente consigo construir com a mente esse objeto, surge um fenômeno extraordinário, que é a essência de avidya. Eu tenho a sensação que o objeto está ali e eu estou aqui. Então o Buda diz, a mente se divide entre o objeto e o observador. Aí não é espantoso isso? Se eu crio uma esfera aqui no centro, eu fico o observador da esfera. Quando eu crio isso, na verdade eu estou criando a esfera e o observador. E tanto a esfera quanto o observador são manifestações da mente. Mas eu não vejo assim. Eu vejo a esfera ali. Eu começo a me relacionar com a esfera ali. Por exemplo, eu posso fazer a esfera girar. Agora do outro lado. Posso alterar a cor dela. Posso diminuir, aumentar o tamanho. Posso transformar a esfera num cubo. Posso fazer que seja um cubo preto, pairando no ar aqui. Posso fazer isso. Posso transformar esse cubo numa serpente enrolada, preta, com uma cara estranha assim. Aí de repente eu começo a reagir emocionalmente às imagens. É fácil reagir emocionalmente, porque nós estamos cheios de receptores, né? Por exemplo, se eu imaginar que essa esfera diminui de tamanho, e ela se transforma na cabeça de um ser, cortada. Por exemplo, a mãe. Eu olho, ainda que seja construção da minha mente, eu já estou achando que aquilo não está muito bom, assim. É assim. Eu já estou achando aquilo meio estranho, assim. Mas não é nada, a minha mente está construindo, mas eu começo a reagir como se fosse um objeto externo, como se fosse alguma coisa e eu fosse um observador autônomo disso, né? Então aí surge a ignorância. A ignorância, ela começa com esse ponto. Eu vejo o objeto da minha mente como se fosse um objeto externo a mim. Eu não vejo todo esse fenômeno como se fosse algo coemergente, né? Aí vocês estão vendo como é que os sonhos funcionam, né? Aí nós, em vez de produzir pensamentos, nós produzimos imagens. Isso é o sonhar. Eu penso com imagens. Eu produzo imagens e as imagens produzem outras imagens e aquilo vai indo. Só que eu reajo àquilo como se aquilo não fosse na minha mente. Eu não vejo a mente livre
lugar. Eu vejo um objeto e vejo a minha reação. E eu tento mudar as circunstâncias para que a minha energia se afaste do que é negativo e se amplie numa direção positiva. Fico manipulando isso. Então a vida é nós ficarmos presos dentro dessas circunstâncias. Isso é a vida, né? Eu começo a raciocinar, parece que eu estou fazendo o melhor, mas na verdade eu não estou vendo o fato profundo de que aquilo tudo é algo construído e limitado, né? E aí nós podemos tomar esses exemplos e ver de forma um pouco mais concreta, né? A gente poderia, por exemplo, olhar as imagens que estão aqui na sala. Então, quando nós olhamos essas imagens, a gente vê que aqui nós temos um painel e tinta. A gente não tem o que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o Guru Rinpoche ali. Mas isso é uma construção livre da nossa mente, como a própria esfera que a gente construiu aqui. A gente coloca cores, isso aciona mentes que atribuem sentido às coisas, né? A gente aciona condicionamentos que já estão presentes. Do mesmo modo que se eu transformar aquela esfera na cabeça de um ser, eu tenho uma reação estranha. Aqui eu coloco cores e riscos e eu termino associando isso a padrões. Do mesmo modo que se eu imaginar uma cabeça, eu associo a padrões e eu tenho um horror. Aí quando eu olho para ali, eu associo a outras coisas e tenho outras visões. Mesmo que aquilo pareça que seja externo, que a gente vai lá e raspa e desaparece, se eu quiser continuar visualizando aquilo mesmo depois de raspado, eu consigo visualizar do mesmo modo que eu visualizo a esfera. Mas é mais fácil eu ter esse apoio para a visualização. Eu olho desse modo, né? Algumas pessoas vão olhar Guru Rinpoche e vão ter medo. Outras pessoas vão olhar Guru Rinpoche de acordo com 6 reinos, né? Se eu olhar pelos infernos, eu tenho medo. Se eu olhar pelos seres famintos, eu tenho carência. Se eu olhar pelos animais, eu nem vejo. Se eu olhar pelo reino dos deuses e dos semideuses, eu vejo outras coisas. Se eu olhar pelo reino humano, eu penso que trabalhão que está até atingir essa condição, eu tenho que fazer um monte de prática para chegar nisso, né? Assim. Então, em cada um desses casos eu tenho um raciocínio, mas ali, na verdade, o que a gente tem apenas é tinta sobre um painel branco. É isso. É possível isso também, né? Possível. É interessante isso. São concepções, na verdade uma pintura é uma tese, né? É uma mensagem que está ali. Ela não é uma pintura apenas, né? Mensagem específica, né? Ainda assim os tibetanos eles tentam tornar essas imagens completamente previsíveis. Ele é uma cópia exata que tem as proporções, formas todas, mas ainda assim tem um toque do artista que altera, pode alterar bastante. Tem a escolha das cores, a posição exata das pernas e braços, tem uma grade de riscos que posiciona o olhar, a inclinação da cabeça um pouquinho para o lado, tudo isso está dentro da grade de riscos, né? Agora quando tu vai pintar o olho, ali dá uma alteração. Mas ainda assim aquilo está completamente previsto, né? Como é que deveria ser, mas o detalhe da execução, né? Eu acho que é uma coisa parecida com a música também, né? Porque aquela partitura está exata, né? A composição está exata. Mas cada artista ele dá alguma coisa que não sabe da onde, né? E aquilo faz toda a diferença, enfim, né?
acredito que sim. E dentro dos orientais, as várias escolas, elas são diferentes, né? Assim. Então, aí nós olhamos os painéis, mas a gente poderia pensar, isso é porque é pintura sobre um painel. Mas aí nós tomamos uma imagem tridimensional, como se fosse uma escultura também, né? Então nós olhamos uma escultura e a gente vê que do mesmo modo a imagem não está ali, né? Mas a gente começa a captar aquela imagem abstrata que está ali dentro e começa a se relacionar com aquela imagem. Mas isso é coemergente, eu termino manifestando uma dimensão interna naquilo, né? É uma coisa curiosa. A gente vê essas imagens. Uma vez eu tive no Beach Park, lá em Fortaleza. Tivesse lá, Tiziana, conhece? Conhece, né? Estive lá no Beach Park, em Fortaleza. Conhece, Carol? Conhece também? É imperdível, né? É assim. E, aí eu olhei, eles têm umas imagens de uns gorilões, assim. Não sei se vocês lembram disso, né? E aquilo eu acho que é bronze. Aí as crianças correm para ali, né? Aí vocês vão olhar, as crianças vão passando a mão na imagem. Então tem partes que estão mais polidas e brilhantes, e outras partes estão mais escurecidas. Aí tem uma gorila feminina, aí a parte do seio está toda atritada. O pessoal vai lá direto, e fom na gorila, né? Aí vocês pensam, então aquilo o que é? É um pedaço de bronze. Mas na mente das pessoas aquilo é alguma coisa, que aciona alguma coisa, que aciona um movimento. E fica visível ali, aquilo é estatística. Né? Pela cor do objeto que você está vendo. Vocês veem também esculturas, de modo geral, as pessoas terminam quebrando os órgãos masculinos. Assim. Vem alguém lá e quebra aquilo. Os Apolos estão deformados, assim, estão emasculados. Né? Aquilo, eles vão quebrando dedos, vão quebrando coisas. Né? E tu olha as imagens, elas têm isso, né? Ou tirou a cabeça. Então tem, ainda que aquilo não seja aquilo, suscita a conexão, aciona essas coisas, mesmo que não seja lógico, aquilo está acionado e está operando direto. Né? Essa parte gráfica, vocês pegam uma revista, vocês olhem vocês mesmos, começam a folhear uma revista. Tentem folhear assim, a cada 10 segundos girar a folha, né? A cada 5 segundos girar a folha. Vocês não conseguem, daqui a pouco vocês... Assim. Difícil até colocar jornal no chão, né? Um dia de limpeza, assim, bota o jornal no chão. O Lula estava com uma cara boa ainda aqui. Né? A gente vai olhando assim. Uau! O Inter venceu tal coisa. Uau! Para assim, né? Aquilo parece... Então aquilo aciona coisas que estão lá. Né? E a gente pensa que é a coisa que está na frente. Então esse é o aspecto coemergente, né? O aspecto coemergente. Então ele está presente. Então a gente precisa entender isso. Em tudo que nós estamos fazendo, a coemergência está operando. Aí quando nós olhamos para os outros também, olhamos para os prédios, olhamos para as coisas, a gente também tem a coemergência. E nós também temos a coemergência, né, atuando. A gente não vê. Não vê. Mas a gente chega aqui, por exemplo, nesse prédio e vê o templo. Então isso é coemergente. Chega na nossa casa, vê a casa. Quando a gente se muda, a gente leva o lar junto. A gente deixa a casa e leva o lar junto. Né? Aí chega num outro lugar, veste aquele outro lugar do lar. Então a gente tem uma outra conexão. Né? É assim. Então eu ultimamente, como tenho viajado muito, qualquer lugar, qualquer hotel que eu fico mais do que 2 horas é a minha casa. Assim, eu já me sinto assim completamente ambientado, feliz assim naquele. Vamos para casa. E
Então assim é esse aspecto do olho, né? do olhar, da coemergência, que ele está sempre nessa condição. Mas de modo geral nós não percebemos isso. A gente fica manipulando as circunstâncias para obter um certo nível de energia e vai fluindo. E se sente assim ou sente de outro modo, né? Aí nós andamos pelos lugares, temos sensações, nossa energia surge de um certo modo, né? Quando a nossa energia surge, aí nós queremos sustentar aquilo, né? Então eu vou seguir, depois tu faz a tua pergunta, tá? Então assim, eu estou dando exemplos de objetos, né? Aí nós chegamos nesse exemplo que é nós lidarmos com as outras pessoas. E a gente poderia pensar, bom, a outra pessoa, ela realmente existe, né? Isso não tem nada a ver comigo, assim, né? A outra pessoa está lá. Mas do mesmo modo, nós terminamos por reconhecer que quando a gente olha para os outros, nós também estamos construindo imagens, aquilo também é coemergente, né? É muito visível, por quê? Porque a pessoa está com a mesma imagem, agora o jogo mudou, a paisagem mudou, a nossa relação com aquela pessoa muda. É espantoso isso. Aí os impulsos de energia muda tudo. O mais espantoso ainda é que quando a relação com a pessoa mudou, as fotos da pessoa mudam. Isso eu acho maravilhoso, assim, né? Porque a gente mudou e quando a gente olha para a foto, a gente não é nem capaz de olhar direito para aquela foto. Já está meio chamuscada pelo fogo. É isso mesmo. Aquilo está chamuscado já. Então tá certo que a pessoa tenha mudado, mudou, porque afinal é a pessoa. Mas e a foto? Como é que a foto muda? A foto muda. Então é coemergência. Os fatores internos se desenhando nas aparências do mundo. Então aquilo é visível. É claro. Então aqui eu estou estudando objetos, formas. Então quando nós entramos dentro do Prajnaparamita, nós temos formas, sensações, percepções, formações mentais e consciência. Então eu vou trabalhar um por um desses itens. Aqui eu tomei o exemplo das formas. Então, seguindo um pouco mais o exemplo das formas, né, é como se eu estivesse trabalhando o Prajnaparamita, o nível da forma. Então, eu vejo que tem a forma, mas aí eu descubro que a forma que surge, ela é coemergente, né? Coemergente com a minha mente. Se eu mudar aspectos internos, a forma muda. Por outro lado, quando a forma aparece, surge também a energia. A energia pode surgir do jeito que for, mas tem uma energia associada, inevitavelmente. Essa energia, aí nós observamos, ela se dá inseparável da paisagem. Tem a forma, aí tem energia, eu tenho uma paisagem. A paisagem é que vai dar o sentido para aquela energia. Vai fazer a energia brotar de um certo jeito.
Aí tem as operações da mente, porque a forma surge naquele contexto, surge energia e surge um raciocínio também que reconhece aquilo e que me ajuda a fazer com que as coisas sejam sustentadas para manter a energia de um certo jeito. Aí tudo isso acontece e eu não vejo que isso está acontecendo. Então tem uma bolha de realidade, parece que eu simplesmente estou vendo a realidade das coisas como é. Mas na verdade aquilo é uma bolha. E eu não reconheço que eu estou preso dentro de uma bolha. Parece que eu tenho bons olhos e estou vendo tudo de forma natural. Então essa é a experiência comum. A experiência comum. Mas aqui, como eu estou trabalhando dentro da noção de transcendência, eu estou olhando a coisa comum, a experiência comum, com esses olhos, onde eu observo esses vários componentes, né? Então a gente vê a bolha da realidade presente. Naturalmente, na sequência, eu posso dizer, essa realidade parece real, mas não é. Isso não é assim. Depois eu posso dizer, isso pode parecer real, mas não é real. Mas ainda assim, essa experiência é a experiência que eu tenho. Aí eu vou dizer, isso é real e não é real, mas eu vou operar com isso. Aí nós vamos chamar isso de natureza Vajra da realidade. Eu aponto para isso, eu digo, a realidade que a gente vê e trabalha é assim que ela surge. E isso é a natureza Vajra. Então toda a realidade que eu vejo diante de mim, ela na verdade é Vajra. Então a gente tem esse termo, a gente cunha esse termo, né? Natureza Vajra da realidade. Então isso é muito importante a gente entender esse ponto. Aí eu estou com o pensamento do reconhecimento da natureza Vajra diante de mim. Aí eu estou sorrindo para aquilo, estou espantado de ver em toda a direção que eu olho, eu vejo natureza Vajra. Então eu estou transcendendo a noção de que eu estou lidando com realidades externas que atuam sobre mim. Eu vejo a realidade Vajra surgindo magicamente. Então se a gente vê as árvores desse modo, se vê o solo desse modo, e se vê as coisas como a gente está vendo, isso não é algo comum. Isso é algo sempre extraordinário, Vajra. Outros seres vão olhar de outro modo. Aí nós vamos entendendo isso. Diferentes seres têm outras relações de experiência dessa realidade Vajra. A realidade é assim, né? Então nós estamos olhando desse modo, né? Assim. Nós entramos nisso pela observação do aspecto da forma diante de nós, né? Da forma. Agora nós podemos olhar não só a forma, mas podemos olhar sensações, ou seja, gostar ou não gostar. Eu olho para as coisas, eu vejo se eu gosto ou não gosto. Eu descubro que é o mesmo teor, né? Mas especialmente nós iniciamos uma forma de meditação silenciosa, onde nós estamos contemplando a realidade Vajra. Agora, eu me levanto da meditação sem perder o reconhecimento da realidade Vajra. Agora eu começo a caminhar, circunambular em torno do templo, mantendo a visão Vajra da realidade, que é um exercício que eu recomendo, né? Caminhar aqui ao redor, mantendo o reconhecimento da natureza Vajra. Então as coisas vão mudando, porque o cenário vai mudando, vou andando, mas é tudo natureza Vajra. De repente, eu perco a percepção da realidade Vajra. Se a gente olhar o que houve, a gente vê novamente. Ou eu olhei uma forma de um modo causal, olhei uma sensação de modo causal, ou uma percepção, uma formação mental, ou uma condição de autoexistência, uma identidade. Ela surge como uma operação da mente
reconhecendo uma identidade. Então, qualquer um dos cinco skandhas, forma, sensação, percepção, formação mental, consciência, eles, quando discriminados, eles nos tiram da experiência do reconhecimento da natureza vajra. Portanto, faz parte da psicologia budista transcendente examinar cuidadosamente o teor das formas, sensações, percepções, formação mental e consciência, de tal modo que eu posso ampliar a visão transcendente, incluindo não só formas, mas sensações, percepções, formação mental e consciência. De tal maneira que isso não perturba a minha visão vajra. Então nós descobrimos que a natureza vajra não é alguma coisa construída pelo budismo. A natureza vajra está ali atuando. Eu agora estou reconhecendo que essa é a experiência dos seres. Os seres, mesmo que não tenham uma consciência clara, não tenham nenhuma instrução, eles estão imersos numa natureza vajra. A experiência que eles têm é a de uma natureza vajra. Quando eles reduzem essa experiência da natureza vajra para uma experiência separativa, estreita, eles têm dificuldades cognitivas. Eles têm uma não linearidade da experiência deles. Eles têm contradições na forma de operar a mente. Eles têm muitos fenômenos que eles não entendem por que aparecem e como aparecem. E por que mudam e como que mudam. Eles não entendem isso. Então, de modo geral, quem opera com a mente dual está cheio de complexidades que não consegue entender. Porque não tem esses fatores, que a pessoa não consegue considerar esses fatores. Né? Então, daí a importância da gente observar com muito cuidado isso. Né? Aí quando a gente vai comparar, assim, brevemente que seja, com a psicologia freudiana e suas variantes, né? A gente vai ver que as próprias palavras são diferentes. O teor dos conteúdos, os temas são diferentes. O que nós estamos vendo dentro das pessoas são outras coisas. Outras palavras, outra experiência, uma outra coisa. Então eu acredito que realmente a psicologia budista possa enriquecer o cenário da área psi, né? De tal modo que as pessoas possam olhar de forma mais profunda as experiências e talvez mais efetivamente elas possam ajudar uns aos outros. Né? Isso não é uma coisa muito fácil. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, a área dos vários problemas que as pessoas podem manifestar, a gente vai ver claramente esse aspecto, que as pessoas olham para as mesmas coisas que os outros estão olhando e elas estão vendo outras coisas. Assim. E não há a necessidade de todos verem igual. Por quê? Porque todos estão construindo de um certo modo, né? É assim. Mas aí surgem as pessoas que olham a partir do reino dos infernos, a partir dos seres famintos, a partir dos animais, que são os reinos inferiores. Né? Então essas pessoas afetam muito aos seres humanos. Porque, por exemplo, para os seres humanos, aqueles que estão inertes, eles são um problema. Aqueles que estão carentes, aflitivamente carentes, são um problema. Aqueles que são raivosamente ativos, eles são um problema. Então nós vamos pegar essas pessoas e vamos... Né? Mas todos nós estamos manifestando a mesma coisa, ou seja, nós temos estruturas internas que estão brotando na experiência sensorial e nós apontamos fatores externos. Muito difícil de nos tirar disso, né? Muito difícil tirar alguém de uma crise psicótica, né? Mas numa visão budista, todos nós estamos imersos em crises psicóticas pacíficas, assim. E são crises psicóticas que apresentam problemas reais, né? Ainda que sejam crises psicóticas não reconhecidas e respeitáveis,
Mesmo dentro do mundo respeitável, vocês vão ver as pessoas agredindo as crianças, matando uns aos outros, fazendo isso. A gente não diz que eles enlouqueceram, mas é um pouco isso, né? Como é que alguém resolve matar outra pessoa? Isso é uma perturbação. A pessoa olhou a realidade de um certo modo. Nós transformamos isso em um fenômeno do jurídico, né? Um fenômeno policial. Mas é uma coisa da mente. Eu espero o dia seguinte e pergunto se a pessoa mataria de novo. Talvez a pessoa diga, não, eu não mataria mais. Foi uma crise psicótica. Mas agora aquilo está enquadrado dentro de uma outra forma, né? A pessoa entende aquilo, né? De um certo modo. Isso se aplica a tudo. Se aplica em todas as direções. Nós só vamos escapar disso quando a gente começa a operar a mente de um outro jeito. O jeito intermediário, quer dizer, o jeito zero é trocar de paisagem, de uma paisagem negativa a uma paisagem positiva, né? O jeito intermediário é nós nos transferirmos para uma terra pura, começar a operar a partir de uma visão de terra pura, onde naturalmente as nossas ações já melhoram, né? Melhor do que isso, a gente se transportar para uma mandala, onde então a nossa ação ela é uma ação transcendente de fato, né? Uma ação lúcida e ampla. Nesses casos, por exemplo, quando nós vamos nos transferir de mandala, vamos para a mandala última, vai surgir o que se chama de cessação, que é um fenômeno meio assustador, assim, né? Que ele é mais do que morte. Morrer, qualquer um morre. Agora, cessar é mais difícil. Porque cessação significa a gente interromper o software. Na visão budista, quando a gente morre, a gente não interrompe o software. A mente continua operando do mesmo modo. Que é uma coisa semelhante ao sonho, né? A gente interrompe os sentidos físicos, mas os sentidos físicos ressurgem dentro do sonho. A gente não percebe que eles são sentidos oníricos, mas eles surgem ali dentro. E a gente continua fazendo o mesmo software operar. Mas agora a cessação, a gente gerou a clareza. A gente não está mais sustentando energia pela manipulação dos elementos externos. A gente parou com isso. Aí a gente teve um pouquinho de desilusão, assim, a gente tem um pouco de... Aquilo cai, a nossa energia ela vem condicionada de um certo modo, de repente ela cai assim. Uau! E depois ela sobe de novo. Se estabiliza. Nós estamos operando fora desse software. Então existe um pouco de desânimo quando a gente descobre quantidade de vidas que a gente teve fazendo sempre a mesma coisa, né? Só trocando de sonho, mas essencialmente sempre sustentando energia a partir de elementos condicionados. E quando a gente olha isso, pode ser que a gente já tenha uma disciplina da mente, uma pacificação da mente através de shamatha, né? Através do Prajnaparamita shamatha, que a gente entenda que a nossa mente não vai entrar mais nisso. A gente não vai mais operar desse modo, né? Ainda que a gente ande no meio do mundo, a gente não está mais operando desse modo. Aí a pessoa pode dizer, bom, houve aqui a cessação. A pessoa liberou o software do samsara. Ela cessou. A cessação é um pouco mais do que a liberação do samsara propriamente. Então, a cessação do software. A pessoa morreu. Ela não vai nascer de novo. Deu. Mas isso não é iluminação ainda. Isso é cessação. Então os arhats atingem cessação. Eles não operam mais com o software comum do samsara. Então, a gente foi até esse ponto, né? Que é o ponto da visão transcendente. Eu não examinei ainda os 12 elos. Eu entrei em avidya e aí eu derivei para essa observação. Mas quando a gente olha isso, isso que eu expliquei até agora, fica muito mais fácil depois de a gente entrar nos outros elos e reconhecer também como uma manifestação de avidya. Mas isso eu vou deixar para o período da tarde. Agora eu vou abrir um pouquinho de espaço para a gente conversar um pouco. Quando o senhor falou, quando o senhor chega num hotel
e já se sente em casa, assim, vem uma figura assim, porque se o senhor está ali inteiro, o senhor está com toda a sua energia, a energia não está fragmentada, né? Então, aconteceu assim com vários conhecidos, aconteceu com um grupo de pessoas que eram da Varig, né, quando a Varig teve problema, os psicólogos trabalharam muito, os assistentes sociais trabalharam muito, porque eles estavam acostumados, toda vez que eles viajavam, chegavam no exterior, tinham tudo preparado para eles, o ônibus, o hotel, tudo estava pago, tudo estava arrumado. Então, algumas pessoas não conseguiram lidar com isso. Houve casos de pessoas que viajaram para o exterior, se perderam. Outros viajaram. Uma veio de camisa de força, enlouqueceu lá em Paris. Sabe? E pessoas que trabalhavam há muitos Vocês viram anos. isso? Em Paris as pessoas não são todas felizes. Mesmo quem viaja para lá pode ter uma crise, né? Não, então assim, as pessoas não conseguiam viajar não sabiam viajar sem ter o apoio. O apoio. Chegavam e ficavam perdidos. Que interessante isso. Foi incrível. Eu acho que o Rodrigo tinha... Quer falar alguma coisa, Rodrigo? O microfone, Rodrigo. Rodrigo Possani, representante de Vacaria. Gaúcho de Vacaria, isso aqui é coisa séria. Se essa visão Vajra que o senhor falou seria a mesma visão de Vajrasattva. Vajrasattva? Ela é a visão de todas as mandalas, também de Vajrasattva, né? Com certeza. A gente poderia dizer que isso é de Vajrasattva, né? Isso mesmo. A gente já tem inteligência de Vajrasattva, já dá para recitar um mantra. Vajrasattva Om, Vajrasattva Om, Vajrasattva Om, mantendo isso. Ou o mantra de 100 sílabas, Benzasatt Samaya, Manupalaya, Benzasatt Tanapa. Aí tá bem, aí mantém essa visão assim, do surgimento da natureza Vajra. Né? Lama, anteontem eu estava no hospital e assim, de repente do nada... Como paciente ou como médica? Como médica. Como médica. Quer dizer, não, eu estava como médica e de repente não estava com nada. Foi muito estranho. Eu tive a sensação assim, eu já não sabia se estava viva ou estava morta. Eu disse assim, será que eu morri? Porque eu atuava assim, mas eu não estava atuando do meu modo normal. E aí assim, eu subia a escada, descia a escada assim, meia lenta como eu estou, e atendendo assim. Foi tão estranho assim, e eu comecei a olhar para as pessoas e disse, será que elas estão me vendo mesmo? Né? Aí eu disse assim, eu chupo um picolé bem gelado, porque se eu estiver ainda no corpo mesmo, eu vou sentir esse sabor desse picolé gelado, né? Mas assim, foi muito tempo. E eu operando normal, quer dizer, operando, mas eu não estava ali. Muito estranho. Isso aí durou assim uma meia hora. Até que eu entrei no carro, quase bati, aí eu voltei para o software usual, entende? Mas foi muito estranho. A contemplação da natureza Vajra pode produzir uma coisa estranha assim. Mas eu não fiquei com medo, não. Eu só estava acompanhando, né? Não deixei de entrar em contato, quando fiz minhas coisas assim. Falei com os alunos, falei com os professores, falei com o paciente, mas é muito diferente. Uma vez eu ouvi esse comentário, nós estávamos num encontro da Unipaz em Brasília, um encontro internacional, e vieram vários índios e pajés da Amazônia, de vários lugares, né? Aí correu aquela notícia que os pajés estavam muito assustados, eles estavam vendo muitas pessoas mortas. Eu considero que esse aspecto de pessoa morta, que os pajés estavam vendo, se refere às pessoas na cidade mesmo. Porque as pessoas elas estão autômatos, elas não estão vivas, elas estão cumprindo, elas são como zumbis, elas são voodoos, elas são seres condicionados a um certo procedimento. Aí tu toca na pessoa, a pessoa responde como um autômato, ela não responde como uma pessoa, ela responde apropriadamente de acordo com o papel que está reservado para ela exercer. Então isso é um sentido de morte para as culturas onde as pessoas têm uma mente mais livre, mais natural, né? Então surge essa sensação de que o outro está morto.
Às vezes eu tenho essas sensações também. Não que o outro está morto, né? Mas eu vejo a artificialidade do outro, assim, né? É difícil de encontrar a pessoa atrás daquele ser que está ali respondendo, né? Não só eles que estavam mortos, como eu também. É.